Boa tarde. Olha, prof de novo. É tão engraçado, né? A gente ficar dizendo boa tarde. Eu queria estar olhando para a carinha de vocês. Não tá dizendo boa tarde, tudo bem? Mas fazer o que, né, crianças? Vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre as medidas de capacidade. O que são as medidas de capacidade? Nós não temos o hábito de dizer isso, né? As medidas de capacidade que nós vamos estudar é litro e mililitro, tá? Então, a gente é mais acostumado a ver, por exemplo, uma garrafa d'água na geladeira, né? Os garrafões que põe Meu Deus, me faltou a memória aqui. Os garrafões que põe no filtro. Opa, o prof lembrou, né? Então, assim, ó, a água é o que mais nós temos contato. Então, sempre a prof vai utilizar esse exemplo, tá bom? Então, fala aqui, ó, no teorizando, tá? Lá embaixo de novo, a prof lá vem a prof para sublinhar, ó, aqui embaixo, tá? A parte que a prof vai ler é o que vocês vão sublinhar, tá bom? A capacidade representa a quantidade de coisas, pessoas ou de uma substância que podem caber em algo. No caso de líquidos e gases, a capacidade mede o volume interno de um recipiente, tá? A capacidade, então, o que está dizendo aqui? É o que cabe, o que entra dentro de alguma coisa, tá bom? Por exemplo, agora me veio uma coisa na memória. Quando nós vamos a um prédio que ele tem elevador, não sei se vocês já observaram, lá no elevador fala assim, ó, capacidade para tantas pessoas, digamos 6 pessoas, certo? É a capacidade que aquele elevador suporta. Então, eu tenho que seguir essa regra e não colocar mais pessoas dentro desse elevador, tá? Claro, lá coloca também capacidade de tantas pessoas, 6 pessoas, como o prof falou. Mas também pode falar assim, ó, há tantos quilos, 200 quilos. É só uma suposição, o professor está fazendo suposições, tá? Então, isso é as duas maneiras que nós temos de representá-la. Ela pode ser representada de um elevador com capacidade por pessoas ou capacidade por quilo. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com a questão dos líquidos, o que cabe dentro dos líquidos, capacidade de líquido, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 1 litro. 1,5 litro, na verdade, desculpa. 1,5 litro nessa garrafa d'água. Tá, então o que eu vou dizer para vocês? 1 litro, eles são 1000 ml, certo? Essa garrafa que ela tem 1,5 litros, que quer dizer 1,5 litro, ele vai valer quantos ml? 1.500 ml, tá? Quer dizer que aqui dentro nós temos 1.500 ml de água, tá? Nessa garrafinha aqui, ela é uma garrafinha de 500 ml, isso, 500 ml de água. Se nós temos 500 ml de água aqui, quanto que nós vamos ter em litros? Ó, a prof tá fazendo pergunta, responde. Então, nós vamos ter o quê? 0,500 litros ou 0,5 litros, tá? Isso é uma definição que a gente vai aprendendo, tá? Conforme vão surgindo as atividades, vocês vão entendendo melhor o que a prof tá falando, tá bom? Então, aqui nós temos 2 litros. Eu acredito que é 2 litros. Se eu tenho 2 litros, tá? Então, eu vou ter quantos ml? Eu vou ter 2.000 ml, tá? E assim por diante, tá bom? Então, assim, as atividades, o que vocês precisam realmente saber aqui? É fazer a transformação. Saber que 1 litro equivale a 1000 ml. 2 litros, 2.000 ml. 3 litros, 3.000 ml, tá? E assim vocês vão fazendo sucessivamente. E lembrar que meio litro, 500 ml, a gente fala meio litro sempre, 500 ml equivale a 0,5 litros, tá? Qualquer dúvida, só pedir para a prof, você sabe como o prof sempre fala. Pode pedir pelo WhatsApp, pode pedir pelo Seneca Digital, tá?
que eu converso muito com vocês por lá, tá bem? E a Prof sempre quer estar o mais perto de vocês possível, tá bom? Beijo grande!